Seja bem-vindo à portal internet da Igreja Quimbanguista na província do Zaire, República de Angola. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou o Reverendo Felipe Comba, representante provincial da Igreja Quimbanguista no Zaire. Precisamente em toda a extensão da nossa província do Zaire, temos um slogan que precisamente utilizamos concretamente aqui na sede provincial do Zaire, Mbanzi, Congo, para dar um impacto, para valorizar a nossa própria igreja. Nós sempre dissemos, nós na província do Zaire, concretamente em toda a extensão da província do Zaire, temos um slogan que utilizamos para dar o impacto mais essencial no seio da Igreja Quimbanguista. Viva a província do Zaire! Viva, 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 oriundo das nações. Por que é a origem das nações? Porque todos nós saímos aqui. É assim que fomos por mundo fora. Mukati com a província do Zaire. Tu natanga, tu toma aqui com Vovanga, é província do Zaire, Mubana Lukumu, Mukati com a província do Zaire. Zinga, 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 é tuco de Amakanda de Zindinga. É tuco de Amakanda de Zindinga, kuma é Makanda Maonsono e muito atuca de Toonsono. A Igreja Quimbanguista na província do Zaire, concretamente, é uma das províncias onde entrou a Igreja Quimbanguista na clandestinidade. É assim que, depois da clandestinidade, dia 18 de novembro de 1974, a Igreja foi reconhecida pelo então do governo português. Neste sentido, a Igreja, neste momento, a Igreja Quimbanguista está instalada em toda a extensão da província, nos 6 municípios, a citar Mbanzi, Congo, Tomboco, Zeto, Soio, Noque e Quimba, onde faz pressentir toda a realidade da vida da Igreja Quimbanguista. Esta igreja está bem estruturada em toda a província do Zaire e a sua organização administrativa da direção provincial está composta da seguinte maneira. Eu, como representante provincial do Zaire, a segunda pessoa é o Reverendo Nicolau Mendes, Diacílua Nicolau Mendes, inspetor provincial, e
Mavambo Marcelino, secretário provincial. E tem as suas divisões provinciais. Divisão de Evangelização, dirigido pelo reverendo Tobias Maria Simba. A divisão do Desenvolvimento e Economia, dirigido pelo reverendo João Cunca Diafua. Temos a divisão do ensino ou da educação, dirigido pelo chefe da divisão, João da Costa. E temos a outra divisão, que é a divisão de saúde, dirigido pelo diácono Pedro Tussamba. E temos a divisão de infraestrutura ou construção, dirigido pelo reverendo Pedro Arturo. Temos a divisão dos assuntos sociais, Bernardo Mala. E pela área da agricultura, conforme já disse. O resto está ainda pendente. Também, esta província, dentro desses 6 municípios, a vida da igreja está estruturada da seguinte maneira. No município de Mbanza-Congo, temos a reverenda Isabel Viana, pastora municipal. A segunda pessoa, o reverendo Moisés Luzolo, secretário municipal. Temos a mesma estrutura da província, é a mesma também existente no município de Mbanza-Congo. Aliás, de Mbanza-Congo, porque no município de Mbanza-Congo, o executivo são 2 pessoas, depois as divisões de evangelização, instrutor, conforme já disse. No município do Tomboco, Ide, conforme já disse, do que a igreja quimbanguista está bem estruturada, está bem implantada, com toda a organização administrativa, com cada município tem o seu pastor municipal, conforme eu já disse na organização provincial, sem qualquer exceção. Na nossa igreja temos muitas atividades a exercermos para o desenvolvimento da vida da igreja, mas temos 3 principais atividades a citar. Atividade de evangelização, para elevarmos a vida da igreja à frente. Temos as atividades socioeconômicas, onde abrange a educação ou ensino para a aprendizagem dos nossos filhos, dentro do ensino primário, ou do ensino, ou da educação. Concretamente, nós temos esses projetos todos. A educação, a saúde. E dentro da educação,
temos a escola com patrocínio do governo. A caso concreto, a senhora administradora Moreno compromete em renovar essa escola. Renovar ou reabilitar. Vai-se implantar uma escola de raiz com a dimensão de 8 salas de aulas. E noutra atividade socioeconômica da saúde, também IT está implantado em todos os municípios, que já existe, mas tem uma reabilitação da área mais concreta de um posto de saúde aqui e em toda a província do Zaire. A caso concreto, posso dizer, um centro médico no município do Sói, porque temos também o encarregado da saúde, o diácono Pedro Tussão. E nas condições socioeconômicas sobre as atividades do desenvolvimento da economia, temos a atividade agropecuária, a criação do gado bovino, temos a criação de animais no seio da igreja, tanto galinhas, enfim, etc, etc. Temos essa criança para o desenvolvimento da vida da igreja, porque não podemos ter só um caminho para o desenvolvimento da vida da igreja. Por isso, nós estamos engajados naquilo que nós podemos dizer Tolona Tobócola, que recomenda Sua Eminência, Papa Simão Kimbangu, Kiangani. A partir do ano em curso, até 2021, quero ver o desenvolvimento da vida da igreja em termos de economia, de desenvolvimento da economia agropecuária, conforme já disse o Tolona Tobócola. Estamos engajados, estamos fortemente a organizar isso tudo em toda a extensão da província, em todos os 6 municípios. Em termos de desenvolvimento da vida da igreja, na área da infraestrutura ou da construção, como promessa de sua Eminência, Papa Dianguenda Kuntima, quanto à sua trajetória, tinha indicado naquele muro Monguancama ou Monguanzambi, que futuramente será erguido um grande templo e várias infraestruturas, a sua própria residência e outras. Estamos engajados, é uma atividade de construção a nível nacional ou internacional. Por isso, e várias outras em toda a extensão dos municípios desta província. Estamos fortes para respondermos à vontade do chefe espiritual, para ver se a igreja seja. A missão da igreja quimbanguista é evangelizar os pecadores para deixarem de fazer o mal e fazer o bem, para ter uma salvação no fim deste mundo. Está isto escrito conforme na Bíblia, Mateus capítulo 28, 19, o versículo até 20. Este é o nosso trabalho. Portanto, estamos a evangelizar todo mundo, que as pessoas deixem de fazer o mal para aderirem no bem, para serem crentes e ter uma salvação no fim do mundo. A liturgia da igreja quimbanguista, temos os cultos matinais, temos de segunda até sábado, temos o soirée espirituel de segunda até sábado, no período da tarde,
e os cultos dominicais e também festas especiais. E eu queria decifrar os cultos matinais como nós temos entrado. Portanto, os cultos matinais, a partir de segunda até sábado, temos 2 cultos diferentes. No caso de segunda, terça, quinta até sábado, temos o culto diferente em relação a quarta e sexta-feira. Nos cultos matinais de segunda, terça e quinta até sábado, o primeiro sino é às 5h30. O segundo sino é às 6 horas. E logo que nós entramos, primeiramente, iniciamos com o hino geral, o sino Azambi. Depois temos a oração pela mamã. E depois temos a leitura da Bíblia, primeiro em Êxodo capítulo 20, de 1 até 17, ou Deuteronômio capítulo 5, versículo 1 até 21, e depois disso é a oração, e depois da explicação dos capítulos, e temos o Pai Nosso, e temos o hino geral, e depois comunicados e a recepção das visitas. E por último, pedir uma palavra de ordem ao chefe. Se tiver algo para dizer, o chefe diz. Caso não, terminamos com o culto. Agora, os cultos de quarta e sexta-feira são diferentes em relação do sábado, aliás, de segunda até sábado. Os cultos de quarta-feira, primeiro, o hino é a mesma hora. O início do culto também é a mesma hora. Mas só a diferença é depois de hino geral, temos também a oração da mamã, a leitura bíblica, a carta do Êxodo. Depois temos os hinos dos corais, que tiverem presente. Depois dos hinos dos corais, temos a oração de 3 para o tempo que estamos a atravessar, de perigo, das doenças, de guerras e outras guerras. Então, depois da oração de 3 pessoas, o pregador pega outra vez na Bíblia, lê o capítulo, dá a explicação. Depois de dar a explicação, temos os comunicados, temos a recepção também de visitas e a palavra de ordem. E quando temos tempo, também temos feito o Sinsani para ajudar em muitas coisas que nós temos. É assim que nós temos tido. Agora, temos os cultos dos domingos. Os cultos dos domingos, iniciamos o primeiro sino às 9 horas. E o segundo sino às 10 horas. Inicia o programa como, primeiro, hino geral. Segundo, a oração. Depois, o salmo que calhar sobre o tempo. Nós vamos lendo os salmos sobre o tempo que nós tivemos. Então, depois do salmo, são os hinos dos corais que estiverem presentes. Depois dos hinos dos corais, vai outra vez o pregador pegar na carta de Êxodo. Depois da leitura também, vamos outra vez com hinos. Depois dos hinos terminarem, então temos a oração das 3 pessoas. Depois da oração das 3 pessoas, temos o momento de dedicação das crianças. Depois da dedicação das crianças, temos um momento ofertório para toda a gente, aquilo que eles levarem para dar conforme está escrito na Bíblia. Feito isto, é quando o pregador pega outra vez o capítulo, dá a Bíblia, aliás, dá o capítulo que ele tiver, depois de ler, faz a oração, depois de fazer a oração, dá a explicação, depois de dar a explicação, pede o Pai Nosso, e no fim temos o hino geral. Depois do hino geral, temos os comunicados, depois dos comunicados, recepção das visitas. Depois da recepção das visitas, temos também, por fim, a palavra de ordem que o chefe tem que falar. Feito isso, chegamos no momento do Sinsani até às 18 horas, é que nós terminamos conforme a ordem do chefe. E temos cultos especiais. Cultos especiais
temos também o primeiro sino como às 9. E o segundo sino às 10 horas. Depois iniciamos com o hino geral, oração de abertura pela mamã, e depois temos a leitura bíblica do Salmo, e temos os hinos dos corais, e temos a segunda leitura da carta do Êxodo, e temos os hinos dos corais presentes. Feito isso, temos a oração das 3 pessoas, e depois, nesses dias especiais, não temos dedicação das crianças. Os dias das crianças, da dedicação só calha nos domingos. Quando é festas especiais que calham no meio da semana, nós não temos dedicação das crianças. Feito isso, temos um momento ofertório, e depois do momento ofertório, é quando chegamos ao momento de ouvirmos o último capítulo do pregador, e faz a oração. Depois de fazer a oração, dá a explicação. Depois de dar a explicação, inicia na carta dos Salmos, o Êxodo, até no último capítulo, e no fim disso, Pai Nosso, feito Pai Nosso, depois é que o hino geral, depois do hino geral, então chegamos também no momento da recepção das visitas e os comunicados. E feito isso, há sempre a palavra de ordem do chefe que estiver presente, e nós continuamos com o Shinshan. Se estivermos nos dias especiais, se estivermos capazes de lutar com o Shinshan para mais tempo, chegamos a 18 horas. Às vezes também nós chegamos a 18 horas, e quando acabamos, terminamos também com a oração. Esta é a parte da liturgia. Os cultos, temos os cultos matinais, aliás, temos os cultos, o encontro, aliás, da juventude, de todas terças-feiras. Temos também o encontro das mamães nas quartas-feiras, no período da tarde. Cada quarta-feira, as mamães têm um culto. O primeiro sino tocam às 13h30 e o último sino às 14 horas. As mamães têm um culto especial só para as mamães, onde é que eles aprendem o que é que faz parte das mamães. É que nós não podemos participar. Aquilo faz parte das mamães, então esses cultos também têm aparecido cada quarta-feira, é realizado. E agora, o encontro da juventude. O encontro da juventude também estamos a realizar aqui em Banza Congo. Cada terça-feira há um encontro. E a juventude, de facto, estão dispostos e vão aparecendo cada dia deste. Inicia-se também com hino geral, depois do hino geral é oração, depois da oração é leitura bíblica, depois da leitura bíblica, se tivermos documentos que precisamos de fortificar as pessoas, principalmente as mensagens dos papais, também cassete dos papais, então nós metemos para as pessoas ouvirem, de forma a estarmos inteirados o que é que o papá quer. Então isto tudo, depois de ser feita, fazemos um Shinshan. De facto, a juventude tem nos ajudado em certos trabalhos que nós temos aqui sobre esse encontro da juventude. Então, este também realizamos aqui em Banza Congo. Temos também programas do Beco. Temos o Beco nas terças-feiras aqui das mamães, temos o Beco das sextas-feiras dos papais, e os grupos têm os seus dias divididos. Então, esses becos, e cada terça as mamães aparecem, e cada sexta-feira também os papais aparecem. Agora, nos sábados, todos os corais têm a obrigação de virem dormir para prepararem os hinos que eles vão apresentar no domingo. Então, nos sábados é que os corais aparecem aqui na missão em preparação dos hinos que eles vão hinar nos domingos. Isto é assim que nós vamos trabalhando. E temos também como o indivíduo pode ingressar no quimbanguismo, ou como que pode ser quimbanguista. Isto um indivíduo, para ser quimbanguista, nós nos cultos que temos tido, às vezes saímos da central aqui, que nós podemos, digamos que é central, vamos nas zonas passar os cultos. Então há pessoas
que vejam a forma que os fiscais ficam, há pessoas que vejam a forma que os corais, no caso do Jetequi, no caso do Dirigiá, no caso do Corequi, todos os corais. Então, há pessoas que quando vejam a maneira de inar, a maneira de vestir e a maneira de estar, então as pessoas têm aquele desejo de ingressar para ser quimbanguista. E também, quando vivem com um vizinho perto, os hábitos do vizinho que ele vai vendo, a falagem, a sua estadia, também as pessoas procuram formas de serem quimbanguistas. Uns, cada um tem sua maneira, uns por ter problemas, outros por ter doenças, outros por terem a sua própria vontade de serem quimbanguistas. Vamos tendo pessoas que mudam das outras igrejas para a nossa igreja. Isto aqui tem acontecido. Em cada semana, festas especiais vão sempre aparecendo. Olha, o fulano veio, não quer mais ser da igreja dele, mas vai ser da igreja quimbanguista. Então as pessoas vão portanto, ter aquela vontade conforme os hábitos nossos, como nós querentes da igreja quimbanguista, e vão vendo a forma que os nossos corais vão inando, vão vendo a forma que nós vamos trabalhando, então as pessoas vão sempre aderindo para serem quimbanguistas. Por que os quimbanguistas usam o barro e a água sagrada de Nkamba? Isto aqui é fácil, é pena que foi um bocado assim pressa, mas na Bíblia está escrito, há um papá que era chamado Naaman. Esse Naaman tinha uma doença de lepra, e essa doença tanto tratamento que ele teve não foi curada, mas como ele era um homem, eram guerrilheiros, quando fizeram guerra na Bíblia, o capítulo que eu não encontrei, por causa da pressa, este homem venceram a guerra e capturaram uma miúda, e essa miúda que eles capturaram, então quando chegaram na terra deles, acharam que essa senhora tem que estar em casa do Naaman a trabalhar. Então, por causa da doença do Naaman, ele disse, lá em Judas, se o meu chefe for lá, essa doença que ele tem vai curar na profecia Mailisa. Então, isto aconteceu, ela foi lá. Depois de ir lá, foi feita a oração, depois de ser feita a oração, e a profecia disse, vais no Rio Jordão para tomar banho. E ele aceitou, quer dizer, queria identificar, mas depois aceitou. Tomou banho, tanto teve que mergulhar 3 vezes, conforme nós também temos feito em Nkamba, e quando mergulhou 3 vezes, a doença desapareceu. Então ele viu que, afinal, Deus está aqui. É quando ele teve aquela tendência de levar água, de levar também o barro, porque viu mesmo que essa área é a área sagrada. Deus está aí. Então nós vamos também buscando o barro de Nkamba. Toda a gente já vão tendo aquela visão. Uns já não são crentes, são de outras igrejas mesmo. Já pedem esse barro, já pedem essa água, porque já sabem o valor dessa água. Portanto, nós vamos usando esse barro, sabemos qual é o valor desse barro, sabemos qual é o valor desta água. Portanto, a água sagrada tem um valor e o barro tem valor porque nós temos testemunhado, temos tido, temos feito orações, e quando dá a esse doente, ela mesmo fica curada. Portanto, a água sagrada e o barro, se nós usamos, há uma importância muito grande para os quimbanguistas e também para toda a gente. Vão descobrindo que afinal os quimbanguistas não estão a mentir. Portanto, é assim. E temos aqui o que significa o significado da oração. O significado da oração é a arma do crente. Temos aqui na carta do Efésios capítulo 6, versículo 10 até 11. É onde o Paulo diz, nos chama na calengolo.
o yetu que tu nuani sanga menga em sunico manji mavanga manca de pemba. Então nós estamos a fazer a guerra sobre a escuridão do diabo. Então todo crente deve ser forte em oração, porque na oração onde tem a arma de cada um, onde tem a defesa de cada um. Portanto, um crente que não gosta de orar, então esse crente sempre tem problemas. Mas aquele crente que gosta de orar, esse crente está sempre firme. Então, nós estamos a fazer guerra nesse momento por causa do diabo, é que estamos a repudiar a escuridão do diabo, de forma a luz de Deus que esteja junto de nós. Portanto, é por isso que dizemos que a oração é a arma de um crente. E o sacrifício, todos nós devemos ter esse sacrifício, temos que sacrificar. No sacrifício onde vem o bem. Não há ninguém que pode alcançar, pelo menos, você para ter jinguba tem que capinar. E quando capinar, depois é que, quando semear jinguba, depois da chuva vir, é quando você vai ter jinguba. Então nós também, se nós estamos a sacrificar, trabalhar em Deus, nós estamos a procurar toda forma para ver se alcançamos o reino dos céus. Portanto, sem sacrifício, ninguém pode alcançar o bem. Portanto, todo e qualquer indivíduo deve sacrificar para alcançar o bem. Então, se nós estamos a sacrificar-se para este mal que nós vamos estar atravessando, estamos a lutar para ver se estejamos a obtenção do reino do céu. Agora, ler a Bíblia é um dever de cada crente. Ler a Bíblia é um dever de cada crente. Por quê? Até o Papa Simão Kimbangu, quando foi amarrado em 2 de setembro, as pessoas quando choraram, ele disse, não chorem. Não chorem por causa de eu ir na prisão. Leem na Bíblia, procurem tudo que vocês necessitarem. E nós, para nós sermos despertados, nós temos que ler a Bíblia. É na Bíblia onde podemos ver os acontecimentos dos nossos antepassados, o que é que eles sofreram, de forma a nós estarmos espertos nesse momento. Portanto, a Bíblia deve ser lida muito mais vezes, para estarmos inteirados o que é que está na Bíblia e quais são os acontecimentos dos nossos antepassados, o que é que eles sofreram, por que é que não alcançaram o reino do céu, é através da Bíblia. Portanto, a Bíblia deve ser lido em todo e hora momento. Agora, a organização da nossa igreja está primeiro é o land, depois temos o crente, temos o ancião, temos o catequista, temos o diácono, e temos também o pastor. Depois de chegar ao grau de pastor, é quando a igreja veja, conforme o trabalhas, pode parar para uma divisão de evangelização, pode parar para uma divisão de construção, pode parar para uma divisão de finanças, pode parar para uma divisão de infraestruturas, etc. E também aí, sendo pastor, é que pode parar para pastor municipal, pastor de zona, pastor provincial, pastor nacional, o representante do colégio, conforme. Aqui na província, o representante provincial. É assim que a nossa organização da igreja está. Por isso, é mais ou menos isto que eu queria dizer sobre a organigrama da nossa igreja, como que está constituída. Bom, o conselho que eu queria dar a todos nossos irmãos e irmãs, nós temos uma sorte que Jesus Cristo nos deu, porque na Bíblia, em São João capítulo 14, ele disse: eu vou junto ao meu Pai pedir-vos um Consolador, e esse Consolador estará convosco anos e anos, e esse Consolador é o Papa Simão Kimbangu.
é que está conosco neste momento. Papai Simão-Kimbangu veio para nos salvar. É muito bom que nós ouçamos do Papai Simão-Kimbangu. E ele é que foi enviado de forma a salvar esse mundo. Todo e qualquer pessoa que não ouvir dele, então esta pessoa vai perder. Nós, para termos a salvação, temos que aderir daquilo que o Papai Simão-Kimbangu vai nos dar. Então, o tempo é este, e que cada um deve aproveitar, porque tudo tem o seu tempo, e quando chegar o tempo, se nós não aproveitarmos, então vamos chorar. É por isso que, meus irmãos, o conselho que eu deixo é este: nós temos sorte, conforme eu disse há pouco, vamos ouvindo do Papai Simão-Kimbangu o que é que ele quer, o que é que ele está nos pedir, fazermos, cumprirmos, de forma a termos uma salvação no fim desse mundo, que é a quarta geração, que vamos ser dito que não haverá mais outra geração. Essa é a última. Então, aproveitamos essa oportunidade. Muito obrigado.